de base, permitindo que a mesma caia numa posição ótima para a alimentação da colhedora. Controle a posição dos rolos tombadores a partir dos interruptores correspondentes. Posicione o rolo tombador para trás, para a colheita de cana em pé. Posicione o rolo tombador para frente, para a colheita de cana deitada. Cortador de base, CACB. O cortador de base é um conjunto de discos giratórios que permitem o corte da cana ao nível do solo. O cortador, então, direciona o fluxo de cana para os rolos alimentadores com a ajuda do rolo levantador. Para acionar o sistema do corte de base no sentido de trabalho ou reverso, o motor deve estar em marcha lenta. Se o cortador de base for acionado no sentido de trabalho ou reverso, com o motor em plena potência, o cortador de base irá desligar-se e religará somente após a redução da velocidade do motor e o interruptor ser desligado e ligado novamente. Quando em operação, mantenha a colhedora diretamente no centro da linha que está sendo cortada. Isto evitará que o cortador de base perca cana e quebre ou arranque as soqueiras. Sempre considere as condições do solo ao determinar a velocidade e a altura da colheita. Ajuste a altura do cortador de base de forma a cortar a cana numa altura que diminua a entrada de impurezas minerais na colhedora. Cortar em uma altura muito elevada faz com que a cana quebre, aumentando as perdas no corte. Cortar em uma altura muito baixa faz com que a máquina arranque as soqueiras e aumente o índice de impurezas minerais na cana colhida. Sempre utilize faquinhas em bom estado e sem pontas arredondadas para garantir um corte uniforme e reduzir as perdas sem danificar as soqueiras. Faça um rodízio das faquinhas para discos opostos quando as extremidades ficarem arredondadas pelo desgaste. Instruções de operação do CACB. Definindo a altura de corte. Ligue a função de colheita e opere manualmente a colhedora com uma velocidade de trabalho adequada às condições de colheita, mantendo-a constante até que o óleo do sistema hidráulico atinja a temperatura de 50 graus Celsius, se necessário. Verifique a pressão indicada no mostrador de pressão do cortador de base e o nível do indicador de altura do corte. Após, pare a colhedora, levantando-a de forma que o cortador de base não toque o solo, e recue a máquina alguns metros para verificar o corte. Calibrando o CACB. Ligue o CACB. Posicione o interruptor de alta e baixa pressão na posição L. Posicione o interruptor de sensibilidade em 10. Importante: em canaviais de baixa produtividade, o ajuste da sensibilidade pode ser ajustado até a posição 30, e em canaviais de alta produtividade, a sensibilidade pode ser ajustada até a posição 0. Durante a colheita, ajuste a sensibilidade de forma que a máquina trabalhe com uma altura de corte uniforme. Ajuste a pressão de corte do CACB conforme a pressão indicada anteriormente no mostrador de pressão do corte de base. Abaixe a colhedora até que a mesma atinja a altura selecionada anteriormente e reinicie a colheita, mantendo a mesma velocidade de trabalho utilizada no processo de definição de altura de corte, mantendo-a constante. A partir deste momento,
A altura do corte de base já está sendo controlada pelo CACB e a lâmpada se manterá acesa, mostrando que o sistema está ativado. Operando o CACB. Durante a operação do CACB, acione o joystick somente quando necessário. Neste caso, o CACB será desativado momentaneamente. Ao baixar novamente a colhedora, o controle automático se ativará novamente. Verifique constantemente a altura do corte. Se necessário, efetue um ajuste fino da pressão do CACB até que a altura de corte desejada se mantenha constante. Reduza a sensibilidade do CACB sempre que a máquina levantar-se constantemente. No final da linha de colheita, quando o joystick for acionado, o CACB deixará de atuar. Após efetuar a manobra, em 1500 RPM, entre na nova linha de colheita e abaixe a colhedora até a altura em que a máquina se encontrava no final da linha anterior. Este procedimento fará com que o CACB volte a atuar novamente, dando continuidade à colheita. Importante: existem condições em que o CACB deixa de atuar. O CACB deixará de atuar quando, durante a operação, o joystick for operado. Quando a máquina estiver com a rotação do motor abaixo de 2000 RPM. E quando as alavancas de avanço estiverem posicionadas em neutro ou retrocesso. Rolos alimentadores. Os rolos alimentadores carregam a cana do cortador de base para o picador. A rotação dos rolos alimentadores é ajustável. A velocidade com que a cana passa pela colhedora comparada à rotação constante dos rolos do picador determina o comprimento dos toletes. A limpeza também ocorre através dos espaços entre os rolos alimentadores e o picador, conforme a cana passa pelos rolos. Estes espaços permitem que as impurezas minerais caiam antes da cana ser picada. Ajuste manual do comprimento do tolete. A válvula do seletor de comprimento de tolete controla a rotação dos rolos alimentadores. Ajuste o comprimento dos toletes através do manípulo. Quanto menor o número selecionado, menor o comprimento do tolete e vice-versa. Picador diferencial. O sistema de picador faz cortes limpos e uniformes de toletes usando duas lâminas opostas para fatiar a cana. E então envia os toletes ao elevador. Lubrifique o sistema periodicamente e mantenha as lâminas sempre em bom estado, fazendo manutenção conforme necessário. A limpeza da cana está diretamente relacionada com as condições de corte do picador. Extrator primário. Usando um ventilador, o extrator retira resíduos, folhas e sujeira de cana conforme ela é jogada no cesto do elevador. As folhas e os resíduos são direcionados para trás da colhedora no solo pelo bojo do extrator primário. Ajuste a velocidade do ventilador e a posição do bojo do extrator primário a partir dos interruptores localizados no console lateral direito. Verifique periodicamente o estado das pás da hélice do extrator. Caso contrário, o desgaste e a sujeira acumuladas no extrator trarão problemas na extração dos resíduos e no balanceamento do mesmo.
Nunca inicie a colheita com o extrator jogando palhas e terra dentro do elevador. O extrator deve lançar as impurezas no solo. Para isso, ajuste a posição do elevador e do bojo do extrator de forma que as impurezas sejam direcionadas para o solo. Isso garante a limpeza da cana e da colhedora. Cesto do elevador. O cesto do elevador coleta os toletes de cana do picador e direciona-os para a esteira do elevador. Importante: preste atenção para não sobrecarregar o cesto do elevador na entrada da máquina na linha de colheita. Isto reduzirá o índice de perdas e evitará o desgaste prematuro do elevador. Sistema de elevador. O elevador fornece cana para o transbordo na parte traseira, direita ou esquerda da colhedora. Acione o elevador a partir do interruptor localizado na alavanca de controle do avanço da colhedora. O elevador tem uma folga grande para minimizar os danos causados por diversos transbordos de cana que podem entrar em contato com o lado inferior. O piso perfurado permite que as impurezas minerais caiam, o que é um recurso adicional do processo de limpeza. Ajuste da altura do elevador. Pressionando o interruptor para frente, o elevador levantará. E pressionando o interruptor para trás, o elevador abaixará. Importante: antes de abaixar o elevador, certifique-se de que ele está alinhado com a colhedora. Ajuste da posição do elevador. A mesa de giro do elevador gira para a direita e para a esquerda em um total de 180 graus. Pressione os pedais da esquerda ou direita para girar o elevador para a posição desejada. Importante: para efetuar este ajuste, o elevador deverá estar posicionado na altura máxima. Caso contrário, o mesmo poderá causar danos às aletas de ar, ao cesto, ao cabo de suporte do elevador e ao alojamento do extrator primário. Extrator secundário. Conforme a cana sai do final do elevador para o transporte, o extrator secundário utiliza um ventilador que remove as impurezas para fora do transbordo e da colhedora usando um bojo giratório. Ajuste a posição do bojo do extrator de forma que sejam extraídas as impurezas que permaneçam na cana transportada pelo elevador. Industrial. O termo industrial refere-se ao conjunto que integra os divisores de linhas, rolos tombadores, cortador de base, rolo levantador, rolos alimentadores e picador. Este sistema deve ser acionado antes da entrada da máquina na linha de colheita. O interruptor da industrial possui 3 estágios. Pressione para frente para acionar as funções de colheita. Posicione na posição central para desligar o sistema e deixá-lo em neutro. Pressione para trás para reverter o sentido de trabalho e desembuchar. Este sistema somente poderá ser acionado quando a rotação do motor estiver em marcha lenta. A rotação da industrial irá variar de acordo com a rotação de trabalho do motor. Em condições de colheita, opere a colhedora sempre com o motor em rotação máxima, para obter ótimos resultados e produtividade. Manutenção. Preste muita atenção e tome muito cuidado ao fazer a manutenção de sua colhedora de cana John Deere. Siga sempre as orientações do manual de operação e cumpra com todas as manutenções periódicas estabelecidas. Uma manutenção criteriosa em sua colhedora John Deere garante maior vida útil e maior rendimento. Utilize sempre
peças originais, lubrificantes e itens de manutenção periódica John Deere. Para maiores informações, consulte o manual de operação ou seu concessionário John Deere. Os intervalos em que os componentes de sua colhedora devem ser verificados, testados ou substituídos baseiam-se no orímetro do mostrador digital, o qual indica as horas de funcionamento do motor. Manuseio e armazenagem de combustível. Preste muita atenção ao reabastecer a sua colhedora. Desligue o motor antes de reabastecer e nunca reabasteça próximo a pessoas fumando, nem próximo a qualquer chama, faíscas ou fagulhas. Atenção! Certifique-se que o filtro de malha esteja sempre instalado no bocal de abastecimento. Lubrificantes. Utilize sempre óleos lubrificantes John Deere. Preste muita atenção e nunca misture diferentes tipos de óleos lubrificantes. Cada tipo de óleo possui especificações e características diferentes. Jamais misture óleos de marcas diferentes. Lubrificação. Consulte o seu manual de operação para conhecer todos os pontos de lubrificação da sua colhedora John Deere. Antes de lubrificar, limpe cuidadosamente as graxeiras e substitua imediatamente as que estiverem em falta ou danificadas. Após, coloque graxa de boa qualidade em cada uma delas, retirando o excesso. Lubrificação a cada 25 horas. Cortador de pontas e rolo tombador. 2 graxeiras nos pinos superiores do cortador. 2 graxeiras nos pinos superior e inferior da cabine. 2 graxeiras da haste e ponta do cilindro. 1 graxeira no braço do rolo tombador. 2 graxeiras no cilindro do rolo tombador. Divisores de linhas, ambos os lados da máquina. 4 graxeiras na balança de inclinação. 2 graxeiras no cilindro de inclinação. 1 graxeira na ponta do cilindro. 2 graxeiras nos pinos da balança inferior. Cilindros de suspensão e balança, ambos os lados da máquina com rodas. 2 graxeiras no cilindro de direção. 2 graxeiras no cilindro da balança. 2 graxeiras na balança junto ao chassi. 2 graxeiras na base do cilindro. Cilindros de suspensão, ambos os lados da máquina com esteira. 3 graxeiras no cilindro de suspensão. Rolo alimentador. 5 graxeiras nos pinos dos braços dos rolos alimentadores do lado direito. 5 graxeiras nos pinos dos braços dos rolos alimentadores do lado esquerdo. Extrator primário. 5 graxeiras no anel do bojo. 2 graxeiras, uma em cada roldana de suporte do cabo do elevador. Mesa de giro do elevador. 4 graxeiras de montagem do munhão do cilindro de giro. 2 graxeiras das pontas da haste do cilindro de giro.
2 graxeiras da base do pino de montagem da mesa de giro. 1 graxeira na placa superior da mesa de giro. Extrator secundário. 2 graxeiras, uma em cada lado do anel do bojo. 1 graxeira na montagem do ventilador. Gire o ventilador com a mão ao lubrificar. Lubrificação a cada 50 horas. Importante: todos os pontos de lubrificação a seguir são equipados com rolamentos blindados. Portanto, utilize uma bomba de graxa manual e bombeie somente 3 vezes. Quando utilizar bomba pneumática, reduza a pressão e dê somente 2 estalos. Rolos do divisor de linhas. 2 graxeiras na base dos rolos, acessível através do orifício. 2 graxeiras na base dos rolos exteriores. Rolos alimentadores. 4 graxeiras nos rolos de alimentação do lado direito. 4 graxeiras nos rolos de alimentação do lado esquerdo. Rolamentos do eixo do picador. 2 graxeiras nos rolamentos dos picadores. Elevador. 1 graxeira em cada lado do eixo traseiro do elevador. Basculamento da cabine. A cabine pode ser basculada para facilitar o acesso a diversos componentes e ao motor. Antes de efetuar o basculamento da cabine, abaixe o braço do cortador de pontas e instale o batente de segurança. Abaixe os divisores de linhas e prenda todo ou qualquer objeto que esteja solto no interior da cabine e tranque a janela e a porta. Para efetuar o basculamento da cabine, siga as seguintes instruções. Remova o pino na parte traseira da cabine. Abra a porta lateral esquerda do compartimento do motor. Localize a alavanca da bomba e fixe-a na bomba de basculamento. Gire a alavanca de controle de inclinação no sentido anti-horário. Movimente a alavanca para cima e para baixo até que a cabine bascule completamente e a trava de inclinação se encaixe no batente de segurança. Após, gire a alavanca de controle de inclinação no sentido horário e abaixe levemente a cabine para que a mesma fique apoiada sobre o batente de segurança. Para abaixar novamente a cabine, gire a alavanca de controle de inclinação no sentido anti-horário e levante levemente a cabine para liberar o batente de segurança. E puxe o cabo de liberação da trava de inclinação. Gire a alavanca de inclinação no sentido horário e movimente a alavanca para cima e para baixo até que a cabine volte à posição de assento. Após, recoloque o pino localizado na parte traseira da cabine. Importante: nunca deixe a cabine parcialmente inclinada. Limpeza e lavagem da colhedora. Durante a operação de colheita, eventualmente grandes quantidades de impurezas da cana colhida acumulam-se na máquina. Estas impurezas devem ser retiradas sempre que necessário, garantindo maior durabilidade e eficiência da colhedora. Inspecione e limpe cuidadosamente todos os sistemas, utilizando ferramentas adequadas e ar comprimido, certificando-se
de que todas as impurezas sejam retiradas da máquina. Lave as correntes do elevador 2 vezes ao dia, utilizando água sob pressão. Verificações e troca do óleo e do filtro do óleo do motor. Verifique o nível do óleo do motor. Verifique o nível do óleo do motor a cada 10 horas de trabalho ou diariamente. Para isso, retire a vareta do nível do óleo, limpe-a e torne a inseri-la. Após, retire novamente a vareta e verifique o nível do óleo. O nível deve estar entre os pontos máximo e mínimo da vareta. Faça isso pela manhã em local plano e limpo. E certifique-se de que a suspensão da máquina esteja nivelada. Se necessário, acrescente óleo pelo bocal de reabastecimento. Utilize óleos John Deere Plus 50 ou 15W40. No período de amaciamento, use o óleo de amaciamento 10W30 da John Deere. Troque o óleo do motor. Troque o óleo do motor e o filtro de óleo depois das primeiras 100 horas de trabalho e após a cada 250 horas de trabalho, quando utilizado o óleo John Deere 15W40. Quando utilizar o óleo John Deere Plus 50, o período